Oi, pessoal! Então, conforme eu prometi, o vídeo de hoje é falando um pouco sobre a importância do silêncio, da gente cuidar disso também. Por que que me veio a vontade de falar um pouco sobre isso com vocês? Outro dia, conversando com a mãe, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo, né? Isso foi os meus primeiros atendimentos e marcou bastante, porque me fez pensar sobre isso e refletir sobre as minhas interferências nas crianças, né? O que aconteceu? A gente estava montando um joguinho de quebra-cabeça e naquele jogo eu estava muito preocupada em fazer interferências que fossem produtivas para ele, que levassem essa criança a estar sempre fazendo movimentos de complementaridade, reciprocidade dentro do diálogo, do discurso, né? E aí eu falava muito. Então, tudo que ele colocava, eu questionava que peça era aquela, o que tinha, a roupa que o personagem usava, como é que estava o cabelo, a cor do olho. E chegou uma hora que ele só fez assim: para, tia, para! E aí eu achei estranho, porque ele não era desse tipo de alteração comportamental. Aí eu perguntei: o que foi? Aí ele: para de falar, eu não consigo me concentrar. E aquilo marcou bastante, porque quantas vezes a gente, numa preocupação excessiva de promover estímulo, de estar aproveitando qualquer situação, momento e prática interativa, de tudo que acontece na nossa rotina, muitas vezes a gente exagera, perde um pouco o que é o razoável, o que é o importante para a criança, né? E deixa de ser natural. E aí eu passei a me preocupar um pouco com isso e observar como eu estava interferindo e até que ponto o silêncio era necessário dentro daquela relação. Porque se você parar para pensar, mesmo numa situação em que o outro, o parceiro, né, quem está com você, ele não é tão provido de linguagem, tão desenvolvido quanto você é, e a tua função ali é essa, trazer esse desenvolvimento, mas o quanto é importante a ausência do som, a privação do assunto, né, da interação, para que ela em si possa correr. Isso é um pouco ambíguo, né? Mas vamos lá, vamos deixar um pouco mais prático isso. Se eu estou falando que eu quero desenvolver linguagem, que eu quero que a pessoa perceba a reciprocidade do discurso, que eu quero que ele note o quanto ele é importante naquele diálogo, que ele tem um espaço nisso, eu tenho que oferecer esse espaço. E se eu falo o tempo todo, eu não ofereço esse espaço, muito pelo contrário, eu ocupo o espaço dele. Então, principalmente dentro do TEA, do espectro e das questões de atraso de linguagem importantes, muito significativas, eu estou falando de crianças que são mais velhas e que ainda têm um atraso generoso. Então, o que são essas crianças mais velhas? A gente está falando de crianças que já estão próximo dos 4 anos de idade e ainda não têm uma habilidade comunicativa efetiva, não fazem uso da fala para se comunicar de forma primeira, né? Ainda usa muito do apontamento, de balbucio, de palavras incompreensíveis. Por N problemas isso pode acontecer. Mas enfim, que principalmente nesses casos, o silêncio é muito importante porque o silêncio organiza eles. O silêncio organiza, o silêncio dá espaço, o silêncio faz com que ele perceba que está faltando alguma coisa, que o que falta ali é ele, né? Então vamos parar para pensar nisso e vamos refletir nas nossas ações, tá? Esse era o recadinho de hoje. Até a próxima!